Boa noite a todos. Meu agradecimento ao convite feito pela casa, né? É sempre bom nós conhecermos novas casas e perceber o quanto o nosso trabalho, como a árvore frondosa da leitura, né? Ele pode, como pequena semente, germinar, crescer e acolher tantos, né, que precisam do conhecimento que Kardec, através dos nossos amados espíritos de luz, trouxe para nós. Nós hoje vamos falar uma coisa muito difícil. E quando eu digo muito difícil, é porque o tema, ele normalmente vem em primeiro lugar para o palestrante. Quando a gente se propõe aqui na frente a conversar com vocês, é porque o ouvido mais próximo a escutar o que vai ser dito está aqui. Então, e é difícil. Nós vamos falar sobre o não julgueis, ou sobre o argueiro e a trave no olho, né? Que estão nas bem-aventuranças, sobre os que são misericordiosos, no capítulo 10 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E também nas passagens do Evangelho de Mateus 7, 3 a 5 e de 7, 1 e 2. Por que é difícil? Porque entender que nós não julgamos o outro faz com que nós tenhamos que despir muitos dos nossos entendimentos e conhecimentos sobre o que é amar ao próximo como a si mesmo. Eu costumo dizer que nós somos quase como uma cebola, né? Temos muitas camadas. A casca mais dura, depois de retirada essa casca, também são várias e várias camadas até chegar ao centro daquela cebola. E nós somos assim. Às vezes nós acreditamos que já retiramos aquela parte mais grosseira de nós mesmos e que eu não julgo ninguém, eu amo todo mundo, não tenho nada com a vida de ninguém. Até que alguém pisa no nosso calo. E aí é que a porca torce o rabo, como se dizia antigamente, né? Por quê? Porque a gente quer defender a nós e aqueles que amamos. E aí nós caímos na tentação do julgamento. Porque é muito mais fácil a gente ver o argueiro ou o cisco no olho do outro, do que a trave, quer dizer, um cisco enorme, se é que eu posso dizer assim, no nosso próprio olho. Porque, na verdade, a gente só olha para a gente, normalmente, quando bate selfie. E ainda assim, normalmente é para aparecer para os outros, para nos mostrarmos aos outros como estamos bem, como somos bonitos ou saudáveis, ou enfim, felizes, né? Como dizem que nas redes sociais todo mundo é feliz, né? Ninguém tem problema. Todos sorriam de orelha a orelha. Meus irmãos,
nós precisamos nos olhar no espelho ou nas selfies que fazemos, mas olhar profundamente, não se olhar pela vaidade, para saber se a roupa está bonitinha, se o brinco combinou, se o cabelo está arrumado. Não, é o outro olhar. É um olhar voltado para nós, para os nossos pensamentos, porque aí é que moram as nossas faltas. Porque é muito mais fácil escutar o que o outro disse de errado, ao invés de escutarmos os nossos pensamentos errados. Porque o pensamento, às vezes, a gente faz assim, né? Show, não vou pensar nisso agora. Mas o que o outro falou, ai, o ouvido tá ligado. E aí, né? A gente cai. A gente cai porque, por mais que às vezes nós acreditemos estarmos despidos do orgulho, porque a gente acha assim, que ser orgulhoso é alguém que se acha melhor do que os outros, mais bonito, mais forte, mais rico, mais comunicativo, mais... E não é só isso. Ser orgulhoso está em nos acharmos mais perfeitos que o outro. E por isso é que nós avaliamos mais o que o outro faz do que o que nós mesmos fazemos. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? E nesse faço, eu sempre coloco o penso. Porque às vezes a gente não faz, mas pensa. Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Quer dizer, a gente pensa, né? E a gente dissimula. Quer dizer, a gente faz de conta que não pensou, porque não agiu. E aí diz, tá vendo? Eu não faço isso. Mas que sente vontade, sente. Que pensa, pensa. E se não fez, na maioria das vezes é porque não teve a oportunidade. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Mas eu sou tão boazinha. Eu levo até doações lá para o pessoal do centro espírita. Eu vou lá, eu limpo as cadeiras, eu varro, eu sou tão caridosa. Mas estou sempre de ouvido no que os outros fazem e
apontando o dedo, sendo que eu tenho 3 para mim mesma. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso, das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo a abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Porque quem se acha muito tem dificuldade de ver o que o outro tem para lhe dar. O presunçoso acha que pode tudo, que não precisa de ninguém, e se coloca como superior ao outro, se achando no direito de julgá-lo, enquanto que o ser do nosso conhecimento, que mais poderia se sentir e ser presunçoso, lavou os pés dos seus apóstolos. E nós? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Claro, eu tenho que me exaltar, e para me exaltar, eu diminuo o outro, tapando-lhe todas as virtudes possíveis, exaltando os erros, as dificuldades que o outro possui, sem perceber as que eu possuo. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. É por isso que nós ainda somos muito pequenos, porque ainda encontramos a dificuldade de retirar essa grossa camada de orgulho, de vaidade, com a qual nos revestimos, seja por qual razão for. Muitas vezes, elas até acontecem porque precisamos e sentimos a necessidade, enquanto fragilizados por situações do nosso entorno, nos defender. Mas a partir do momento que começamos a perceber que não precisamos mais de defesas ou de ataques para nos defender, e simplesmente se acreditarmos e nos colocarmos na mão do nosso Pai, seguindo, procurando seguir a cada dia mais os exemplos do Mestre Jesus, nós, além de não atacar ninguém como uma defesa, nós não precisaremos mais nos defender. Porque quem sabe que tem a fé como escudo, como certeza de que tudo podemos naquele que nos fortalece, não precisa se defender.
É difícil? Com certeza. Esse mês nós estamos dedicando a Bezerra de Menezes, né? Nosso ilustre doutor Bezerra de Menezes, médico dos pobres, que desencarnou em 29 de agosto. Não sou muito boa de data, não sei se foi em 88 ou 1900, mas é por aí. Se alguém souber, pode me corrigir. E ele foi um grande exemplo de quem nunca temeu. Foi até o fim em todas as suas atividades, enfrentando todas as adversidades, ao ponto de que, aos últimos dias de sua vida terrena, ele, esposa e ainda os filhos, que ainda viviam, porque ele teve 15 e enterrou 10 antes de morrer. E a gente sofre porque tem um filho que parte, ele teve 10. Ele estava pobre, sem nada, porque tudo que ele tinha, inclusive o seu anel de formatura do curso de medicina, ele entregou para auxiliar aqueles que necessitavam de um remédio, porque ele já não tinha mais dinheiro no bolso para poder pagar por esse medicamento. E toda a sua fé e toda a sua crença, como eu disse, aquele escudo protetor de quem não precisou de defesa, né? Ou de atacar para não ter que se defender, foi demonstrado em seu leito de morte, quando aqueles que vinham visitar-lhe ou despedir-se dele, deixavam sob o seu travesseiro uma doação em dinheiro para que a viúva e seus filhos pudessem continuar a ter uma vida pelo menos digna. É, com certeza, muito difícil. Bezerra era já um espírito muito evoluído quando veio até nós. Mas antes disso, ele foi ainda um daqueles que no século III, depois de Cristo, através da perseguição aos cristãos, foram martirizados, mortos, e eles cantavam. Na hora em que eram levados a todo o sofrimento, eles cantavam, porque eles tinham a certeza de que o que iria ali sofrer nada mais era do que uma vestimenta que já não iria ter mais nenhuma utilidade para eles. A carne ali ficaria, mas todos eles iriam ao encontro do Mestre. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento do pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. A indulgência, ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos.
nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Sede indulgentes como vosso Pai é. E aí, eu preciso dizer-lhes, é difícil? É. Mas quem é que passa num concurso público sem estudar? Quem é que fez uma universidade sem ter se esforçado para conseguir entrar nessa universidade e para depois sair desta universidade? Me lembro que quando eu entrei na faculdade dizia assim, é difícil entrar, mas é mais difícil ainda sair. Sem esforço, nós nada conseguiremos. Porém, como eu sei que somos todos, para não generalizar, somos a maioria iniciantes nessa caminhada, eu utilizo da oração dos alcoólatras anônimos, que diz assim, que a gente tenha força, né, para superar cada dia, um dia de cada vez, e pedindo força para aquilo que a gente entende, para aquilo que a gente ainda não compreende. Então, por mais que nos doa, por mais que, como muitos sofreram indagações, calúnias, dores físicas, morais, por mais que tenhamos o desejo de nos defender e, através dessa defesa, agir atacando o outro, todo dia é um dia de recomeçar e toda noite é um momento de revisar. E só no exercício, no entendimento das nossas dificuldades é que vamos superá-las. Então vai exigir, sim, estudo, trabalho, esforço. Só por hoje, eu vou fechar meus ouvidos a não escutar nada do alheio, a não ser o que for de bom, para que eu consiga me manter longe do meu vício. Só por hoje eu vou selar os meus lábios para que eu não fale daquilo que eu mesmo não tenho condições, e mesmo que se tivesse, de não fazer, de não pensar, ainda assim eu preciso ser indulgente. Eu preciso entender que não somos todos iguais e que não estamos todos iguais. E que quando eu perdoo o meu filho pelas suas faltas, a mesma dose eu tenho que dar para o filho do outro. Porque senão
eu estou sendo completamente inválido, incoerente, fora completamente dos ensinamentos que o Mestre Jesus nos deu. Atire a primeira pedra, ou ame ao próximo como a si mesmo, e eu completo como aos seus mesmo. Porque a gente defende muito o que é nosso, que a gente diz que é nosso, né? Porque na verdade nada nos pertence e ninguém, nem nossos filhos, muito menos nossos companheiros, companheiras, nem nossas mães, nossos pais, nossos irmãos. Somos todos irmãos. Cada um num momento da escala evolutiva ou da escola chamada Terra. Uns já estão meio que se formando, outros ainda estão no berçário. E assim, cada um de acordo com o que pode, com o que tem para dar, vai construindo a sua vivência. Porque eu prefiro dizer vivência, porque a nossa vivência espiritual é constante. E a nossa vida física é temporária. Então nós temos que lembrar que aquilo que nós nos esforçamos hoje para fazer irá conosco, como também aquilo que não fazemos. Então, cabe a nós o exercício de todas as noites percebemos o quanto ainda precisamos pedir perdão a nós mesmos, ao próximo, admitir as nossas falhas, nossas fraquezas, admitir que ainda não conseguimos, mas que vamos nos esforçar, nem que seja só por um dia. E a cada noite volta toda a revisão e na próxima manhã nós vamos novamente tentar, só por um dia. Porque não temos a capacidade ainda de fazer a promessa para sempre. Não, eu nunca mais vou fazer isso. Isso só vai acontecer quando realmente nós percebermos que aquilo que nós pedíamos todas as manhãs já não tem mais necessidade. É que nem quando a gente é pequenininho, que a gente diz assim: ai, papai do céu, eu quero tanto um carro, eu quero crescer e quero ter uma casa bonita. Não é assim? Quem já não sonhou lá na infância, né? Na adolescência? Ai, eu quero arranjar um marido, uma esposa bonita, eu quero, né? Aí depois, quando a gente vai amadurecendo um pouquinho, a gente vai vendo assim, o que é bonito? O que é bonito? Qual é o marido bonito ou a esposa, né? Companheiro, companheira, bonito. Aí a gente vai entendendo que não é o que as revistas nos trazem, mas o bonito é o que o nosso coração sente e encontra.
o bonito somos todos nós, cada um do seu jeitinho, cada um exclusiva criação do nosso Pai Maior. Cada um de nós é único. Então, nós não vamos encontrar ninguém igual a nós. E ninguém encontrará em nós o que desejam. Talvez, e com certeza, uma parcela. Por quê? Porque nós não somos inteiramente corretos. Então, é claro que eu vou amar, eu vou simpatizar, eu vou conviver com as qualidades do outro. Mas engana-se quem pensa que isso é que constrói uma relação. Porque o que constrói a relação é respeitar aquilo que eu não gosto, os defeitos, as faltas que o outro pode e irá fazer, como eu também irei cometer, através das minhas faltas. Porque não somos nenhum de nós perfeitos. Então, que não julguemos o outro, que não olhemos mais para o cisco do outro. No máximo, só o avisemos: olha, tem uma coisinha errada aí. Porque se não lhe estiver incomodando, quem sou eu para dizer? Vai cuidar dos nossos próprios olhos e nossas próprias feridas. Que a bênção do Pai nos dê a cada um, durante a noite, a paz e a bênção daquele que não nos julga, mas nos dá o tempo necessário para o nosso crescimento, e que em cada amanhecer nós recebamos a força para trilharmos e saibamos nos esforçar para conseguirmos passar pelas barreiras do dia a dia tão necessárias para o nosso crescimento. Obrigada mais uma vez à casa e uma boa noite a todos.